Chegamos a mais uma terça-feira, meu povo! 22 horas, no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. A única coisa que mudou por aqui foi a cor da minha camisa. A minha esposa estava dizendo pra mim que parece que eu gravo tudo no mesmo dia, faço tudo do mesmo jeito, porque toda a minha camisa é preta. A grande maioria realmente é preta, a grande maioria das minhas camisas são pretas, e por esse motivo, e gostar demais de preto, acho que fica muito mais fácil. Eu tenho realmente a maioria, 90% dos dias eu uso preto, e minha esposa, coincidência ou não, nos dias que eu me dedico a sentar nessa cadeira para gravar conteúdo, para me comunicar com as pessoas, normalmente eu estou usando preto. E aí a minha esposa fez: caramba, amor, tu devia mudar um pouquinho a cor da camisa, que parece que tu fez tudo num único dia. E não que isso me incomode, mas como que minha esposa fala, mexe muito comigo, eu resolvi hoje estar aqui com a camisa de cor diferente, para diferenciar um pouquinho talvez o feed do meu Instagram e o feed desse canal do YouTube, no qual você está nesse exato momento assistindo essa live. E que me deixa muito, muito feliz de estarmos aqui mais uma terça-feira. Se você acompanha um pouquinho as nossas terça-feiras, sabe os motivos pelo qual me deixa muito feliz. Hoje é a live de número 16. Já estamos há 16 semanas ininterruptas aqui presentes, reunidos, tentando melhorar os nossos negócios, as nossas vidas. E hoje eu vou falar de um assunto que me chama muita atenção, me chamou há um tempo atrás, desde aquele dia que eu fiz uma sequência de stories falando sobre uma vaga de emprego que eu fui participar do processo seletivo. E o que é que eu posso dizer? E aí, juntando aquilo a mais algumas outras informações, eu cheguei na conclusão de que nós precisávamos ter uma live falando sobre esse assunto. E a live de hoje vai falar sobre tempo. Mas não é tempo, simplesmente tempo. E nós não vamos ficar aqui filosofando sobre o que é o tempo. Mas, na realidade, nós vamos falar sobre uma realidade a respeito do tempo. Eu confesso a vocês que talvez essa live tenha surgido há muitos anos atrás, quando eu li um livro de Robert Kiyosaki que se chama Pai Rico, Pai Pobre. O famoso livro de Robert Kiyosaki, que faz com que a maioria de nós que já o lemos tenhamos a vontade de empreender, de largar tudo, de fazer algo que gere mais renda e mais, talvez, sucesso, mais, sei lá, gera tanta coisa nos nossos corações. Se você não leu ainda esse livro, já fica aqui a dica: lê esse livro o quanto antes. Livro de Robert Kiyosaki, se chama Pai Rico, Pai Pobre. Vai te ajudar muito a pensar sobre dinheiro, sobre como nos relacionamos com ele, como nós podemos fazer para nos desenvolvermos nessa área financeira, e fala muito sobre nossa área pessoal também, porque a primeira coisa que nós podemos abordar, e eu vou mudar aqui o layout daquele jeito que a gente gosta de ver, que vai ficar aqui visual, para você que vai entrando depois já ter uma ideia do que está sendo dito. Então, vamos à tela do celular aqui do lado, aqui, e vamos lá. E é isso, agora que estamos com a tela aqui do lado, lhe dando direção do que nós vamos falar e por que vamos falar. Vamos começar do começo, falando do cenário atual. Por que falar sobre o preço do tempo? É isso mesmo, o tema da nossa live de hoje é o preço do tempo. Eu, inclusive, fiz um post hoje perguntando para as pessoas lá no meu Instagram. Se você não viu ainda, vai lá dar uma olhada, tá no feed, que a seguinte pergunta: você sabe quanto custa o seu tempo? E ao longo dessa semana, provavelmente de manhã, alguns dias aleatórios aí, eu vou soltar um post abordando esse assunto.
Para quem não chegou até aqui, para quem está lá, ou para convidar pessoas que estão lá a vir até aqui. E se você chegou até aqui, você pode voltar lá, porque eu vou complementar alguma coisa lá. A ideia é gerar essa interação intercanais, vamos dizer assim. Mas essa semana eu gostaria de que você acabasse ela com a sensação de que você precisa organizar melhor o seu tempo. E dentro dessa organização, principalmente vai entrar medir quanto custa o tempo. Por que isso? Porque muitas pessoas, mais especificamente ou aproximadamente 58% dos brasileiros, vou repetir, 58% dos brasileiros não fazem a menor ideia de como está o seu dinheiro. Eles não se interessam pela forma com que o dinheiro deles é usado. Eles recebem o dinheiro, gastam, e se faltar, faltou, eles se endividam, se sobrar, sobrou, eles gastam com alguma outra coisa, e eles simplesmente não fazem a menor ideia de quanto ganha versus quanto gasta, entendeu? Eles não fazem essa conta. E isso é um número alarmante, porque nós temos mais da metade da população que não tem conhecimento sobre o seu próprio dinheiro. E não ter conhecimento sobre o seu próprio dinheiro, no sentido de saber quanto precisa ter para gastar, né? Quanto pode gastar e quanto precisa investir para o próximo mês, indica saber que você não sabe quanto custa o seu tempo. Você não sabe quanto você precisa efetivamente ganhar no mês para pagar todas as suas contas e ter o lucro que você quer ter ou que você precisa ter. Deu para entender isso aqui? Eu vou ser mais específico. Como eu falei no início, na breve introdução dessa live, eu participei recentemente de uma concorrência para uma vaga de emprego. E era na área que eu atuo hoje, que é gestão de tráfego de dados, na área que a minha empresa atua hoje. Na minha cabeça era assim, eu vou chegar lá, sei que ele vai querer pagar pouco e eu vou ofertar para ele ser meu cliente. Foi exatamente assim que eu fui preparado para essa live. Para essa entrevista. Só que chegando lá, o valor que ele estava oferecendo para a função era tão baixo que eu não tive condições de seguir em frente com aquele diálogo, com aquele assunto que nós estávamos tratando. Para vocês terem uma ideia simples do que eu quero falar, é assim, ele investia um valor tipo bem alto na ferramenta em que é feito o tráfego. Mas para a pessoa que fazia toda a gestão dessa ferramenta, para a pessoa que fazia todo o controle e que gera todo o resultado dentro da ferramenta, ele pagava menos de 1% do que do que ele investia na ferramenta. O que indica dizer é que ele tinha uma pessoa que usava toda a inteligência e conhecimento para gerar os resultados daquela empresa. Porque o tráfego é praticamente isso quando se fala de negócios digitais. E para essa pessoa ele pagava uma merreca. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que isso tem a ver com o assunto dessa live de hoje? É porque a falta de conhecimento do valor do seu tempo faz com que você venda ele a qualquer troco. Eu tenho visto muitas pessoas, principalmente nesse período de crise, muitos profissionais que trabalham muito perto de mim, dizem assim, não, porque eu estou numa época que não dá para rejeitar nada. E aí ele está aceitando tudo e tenta pegar tudo e acaba não fazendo nada com qualidade. E é por causa disso que é extremamente importante você saber quanto vale o seu tempo. Eu vou até marcar aqui o cenário atual, para ele sumir, porque eu já expliquei o que é esse cenário que nós precisamos mudar e quais as formas de entender quanto vale o seu tempo. As pessoas falam muito sobre separação do dinheiro da empresa e do seu dinheiro. Eu concordo com isso. Quando você tem uma estrutura, quando você já tem um ganho em que você consegue separar o lucro, o ganho que você quer ter e ter uma margem para deixar na empresa, para que a empresa ter caixa para enfrentar futuros problemas, isso é essencial. Porém,
a grande maioria de nós somos apenas um na nossa empresa. E é impossível fazer essa separação do que é finança pessoal e do que é finança profissional. Então a primeira coisa que você precisa fazer para ter total clareza de quanto vale o seu tempo é ter um estudo claro das suas finanças pessoais. De quanto você precisa ganhar por mês para, no mínimo, pagar suas contas e ter um sossego na vida. Entendendo isso, você vai ter uma ideia clara de quanto você precisa ganhar. E quando você tem isso e divide pela quantidade de horas produtivas que você tem no mês, ou seja, eu preciso ganhar 1.000, por exemplo, eu divido esses 1.000 pelo total de horas, vamos botar que você trabalhe 40 horas semanais. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Eu já fiz isso, tá? Em outra live por aqui, mas eu acho que é válido fazer de novo. 1.000, deixa eu fazer primeiro assim. Vamos lá. 40 horas semanais vezes 4 semanas dá 160 horas. 160 horas dá 40 horas semanais vezes 4 semanas, que é a média de semanas no mês, por mês dá 160 horas. Então a gente pega 1.000 dividido por 160 é igual a 6,25. Ou seja, se para pagar suas contas no mês você precisa de R$1.000, isso indica dizer que o custo da sua hora é 6,25. Ponto. Então, se alguém perguntar assim, vamos ali fazer tal coisa comigo, eu te pago R$5 e esse custo e esse serviço vai durar 1 hora, indica dizer que você está perdendo R$1,25 que você precisa ganhar. Então, se você vai no mínimo pagar suas contas, você precisa chegar para essa pessoa e dizer, eu só vou por R$6,25. Ele vai soar estranho. Poxa, R$5, por que 6,25? Mas a partir do momento que você tem clareza disso, você sabe que a sua hora não pode ser menos do que 6,25. Senão vai faltar R$1,25 naquela hora para você pagar suas contas. E não dá para ficar sem pagar suas contas. Então aí já muda a sua mentalidade. A partir do momento que você entende isso, a tua mentalidade já mudou. E você já não vai mais por qualquer coisa. Você agora só vai por, no mínimo, R$6,25. Deu para entender? É isso, por isso que é tão importante ter clareza da sua finança pessoal, de quanto você precisa para se sustentar e quanto você quer ganhar. Então, digamos que você quer ganhar no mínimo 30% a mais do que são as suas contas, beleza? Isso indica dizer que você quer ganhar no mês 1.300 e não apenas R$1.000, porque as suas contas eram 1.000 e você quer ganhar 30% a mais. Então, se você pegar 1.300 e dividir pelos mesmos 160 horas, você agora sabe que a sua hora, o preço final da sua hora sem impostos é R$8,13. Então, quando alguém te chamar para ir ali resolver algo, fazer um trabalho que vai durar 1 hora e ele te oferecer R$5, você não vai dizer nem sequer os 6,25. Você vai dizer, eu vou por R$8,13. Porque só dessa forma, você levantando R$8,13 a cada hora produtiva do seu mês, só dessa forma você vai ter o dinheiro das suas contas e 30% a mais, que é o lucro que você quer ter. Deu para entender? Tá com mais claro agora. E nisso, se tiver imposto, se tiver algo a mais que você precisa pagar que não está nessa conta, você precisa adicionar para ter o valor real disso. Então, o primeiro ponto aqui resolvido é: você precisa ter clareza de finanças pessoais. Só tendo essa clareza, deixa eu parar aqui uma coisa para parar de ter esse barulho. Só tendo clareza das suas finanças pessoais, só tendo clareza de quanto você gasta no mês, você vai conseguir ter uma ideia de quanto custa a sua hora, o seu trabalho manual, que não dependa de custo nenhum. O outro são as finanças profissionais. Você precisa ter visibilidade das finanças profissionais. E o que é isso que eu chamo de finança profissional?
Finança profissional, para mim, é todo custo adicional ao serviço, ou seja o transporte, algum produto que você precise ter para entregar o serviço para os seus clientes, seja os outros custos adicionais, você pode colocar nesse produto a internet, telefone e qualquer outro tipo de recurso que tenha, e o valor que a sua empresa precisa ter para... Minha mão tá azul, ó, acabei de descobrir. Isso é porque os meninos ficam riscando aqui a mesa e eu não vi. Na realidade, eles riscaram o meu touchpad e eu tava aqui apoiando a mão nele e acabei de descobrir, só agora eu olhei que eu estou com a mão azulada, os dedos, na realidade. Isso é um presente de Maria Clara Miguel. Eles sempre tem que estar de uma forma nessa live. Maria Clara Miguel e Maria Alice. Não se sabe ainda quem foi que fez isso. Mas é isso. Seguindo, a junção desses custos mais o valor que a sua empresa precisa ter no caixa para ter capital de giro, para ter um valor seguro a longo prazo, para se tiver um problema, alguma coisa, não ficar sem pagar as contas, é a parte de finança pessoal. E no final das contas, prestar um serviço ou vender um produto vai ser a junção do seu custo por hora ou pelo tempo necessário para entregar aquele produto ou serviço, mais esses custos da empresa. Então, digamos que para ter todo o necessário para entregar o serviço do seu cliente seja mais R$ 1.300. Então, nós agora sabemos que, digamos, eu estou querendo aqui deixar uma conta igual, tá? Então, digamos que a finança da empresa fosse 1.300 e a sua fosse 1.300, é isso que eu quero dizer. Nós sabemos que era R$ 8,13, mas, juntando os dois, teríamos 16,26. Deu para entender? Ou seja, o custo da hora, com todo o serviço incluído, seja sua internet, telefone, deslocamento, seria 16 e não apenas 8. Mas se você é alguém que presta um serviço que não exige nada em volta disso, nada mais do que o seu trabalho, a sua mão, seria aquele custo de R$ 8. No final das contas, a hora do seu negócio vai custar a hora do seu negócio mais a sua hora. Eu escuto muito, mas muita gente dizer, não, meu irmão, dá para fazer qualquer coisa aí, porque aí é só minha mão de obra. Mas a sua mão de obra é de extrema importância. Não incluir o custo da sua mão de obra num produto que você vai entregar ou num serviço é crucial e muitas vezes é um dos principais causadores da falência dos negócios. As pessoas acham que o horário dela, o tempo dela não é importante. E aliás, não é que não seja importante, é que não tem um custo. E na realidade tem. E é de extremamente importância, porque ele tem a ver com a nossa condição psicológica, a nossa condição de entrega do serviço. Se a gente trabalha muito e tem a sensação de que não está recebendo o necessário e o suficiente, nós muito provavelmente não vamos entregar um serviço de qualidade. É ter essa medida de quanto precisa ganhar por hora que vai te ajudar, inclusive, a definir quantos clientes você precisa ter naquele mês e quantos clientes você consegue atender naquele mês. Se aquilo que você está trabalhando hoje já está saturado, você já trabalha todas as 8 horas no dia e você não consegue levantar o suficiente para você ter um dinheiro e ter um lucro para poder usar, você precisa pensar em como vai escalar isso ou talvez até mudar de negócio. Se está faltando dinheiro para você, tem que ter tempo sobrando para você atender mais pessoas e cobrir esse dinheiro que está faltando. Entendeu como? E isso você só vai conseguir fazer quando você tiver a clara visão de quanto você precisa ganhar em cada hora. Quanto tempo você gasta para entregar o produto ou serviço para cada cliente seu, certo? E dentro desse tempo você se fazer ganhar o necessário para aquele tempo. Em resumo, é isso.
A junção do todo, no final das contas, precisa pagar aquele custo da sua hora. E às vezes, por não entender isso, imagina nesse cenário dos R$8, se você aceita trabalhar por R$5 para alguém. E aquele alguém gosta do teu trabalho e diz, poxa, fica o dia inteiro aqui e eu te pago R$5 por cada hora que você ficar aqui. E aí ele gosta do teu trabalho, cara, fica o mês inteiro aqui e eu vou te pagar R$5 por cada hora que você trabalhar. Isso indica dizer que, como nós falamos no início, você precisava ganhar 1.300 no final do mês, mas se você pegar os 160 e multiplicar por 5, você vai ter R$800 no final do mês. E aí você vai deixar de ganhar R$500. Seriam R$200 que iriam faltar para pagar suas contas e os R$300 que você precisava para ter lucro e poder respirar e pagar uma manutenção de algo ou ter um momento de lazer. Eu usei essa conta bem redondinha para ficar bem claro para você o que significa o conhecimento do custo da sua hora, de quanto custa o seu tempo. Não ter esse conhecimento, em resumo, pode resultar na sua total falência. Na sua total falência. E muitos profissionais sofrem disso. Um dia, há um pouco tempo atrás, conversando com uma empreendedora, vamos dizer assim, eu estava explicando para ela que muito provavelmente, pelo que ela estava falando, ela estava vendendo as coisas por um preço que ela não tinha lucro. E quando eu disse a ela que muito provavelmente ela iria precisar subir o valor, ela se sentiu desconfortável porque ela entende que se ela subir o preço, ela vai perder os clientes dela. Só que se você tem clientes que só te pagam R$5 por hora e você precisa ganhar R$8,13, você precisa perder realmente esses clientes e conquistar novos clientes que te paguem R$8,13. Senão, você está indo mês a mês para o buraco. No primeiro mês você perde 200, no segundo a soma dos 2 meses vai para 400 e depois vai para 600, e na medida que o tempo passa, esse buraco aumenta. E se você levar em consideração que esse buraco, você, por exemplo, cobriu utilizando dinheiro de um cartão de crédito ou do cheque especial, o buraco fica ainda maior, porque você ainda vai pagar mensalmente os juros desse buraco de R$200. Então, no próximo mês não vai ser só 400, vai ser 400 mais os juros dos 200 do mês anterior e vai entrando numa bola de neve. Quando você vê, você não tem dinheiro mais para nada. É basicamente isso o grande vilão da maioria dos negócios e é por isso que você precisa ter total conhecimento de quanto custa o seu tempo. É por isso que é extremamente importante você cuidar das suas finanças pessoais. Você precisa controlá-las, você precisa ter visão de onde gasta mais, onde gasta menos, onde dá para diminuir o custo, o quanto eu preciso ganhar para não precisar me preocupar com esse valor aqui ou com o outro ali, e ir ajustando a ponto de que tudo funcione redondo e você possa assim ter o valor claro de quanto você precisa cobrar e de quanto você vai precisar ganhar para ter tudo organizadinho. Este foi o assunto de hoje. Eu gostaria de verdade que, se ficou alguma dúvida, você colocasse aí no chat que eu vou estar te respondendo. Mas é um assunto curto. Eu já falei um pouco sobre a necessidade de finanças pessoais, mas talvez não tenha ficado tão claro como tá hoje, sabe? Hoje eu estou fazendo um cálculo específico sobre isso. E você precisa de todo o coração, todo o seu entendimento, ter clareza disso para poder ter saúde nos seus negócios, para poder ter saúde na sua vida pessoal. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aí. Ou, como eu já falei em outras lives, vai lá no meu direct, no @cavalcantivo, ou pode mandar uma mensagem aqui nessa live se você está assistindo depois. E eu vou te responder com todo prazer assim que eu tiver conhecimento dessa pergunta. Se você acha que esse assunto também assim faz sentido, que ele é interessante para alguém, compartilha com pessoas que estão à tua volta, porque a ideia aqui é ajudar o máximo de pessoas. Curte também o
o vídeo, dá o velho joinha aí, porque você vai estar dizendo para o YouTube que esse assunto é relevante e ele vai entregar para mais pessoas também. E é isso. Quinta-feira, você já sabe, sai um novo vídeo aqui no canal. E na próxima terça-feira, no mesmo bate-horário e mesmo bate-canal, nós estamos aqui para falar sobre assuntos que possam solucionar as nossas vidas e os nossos negócios. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!